A dor que você sente hoje talvez esteja tentando te mostrar algo que você nunca quis encarar, mas que sempre esteve aí, silencioso, escondido entre o medo de falhar e a angústia de não saber o que vem depois. Já percebeu como, nos momentos mais difíceis, nossa mente cria cenários que parecem maiores que a própria realidade? É como se seus pensamentos colocassem sombras onde ainda existe luz, como se tudo dissesse que você não vai suportar. Mas respira fundo por um momento e se pergunta: por que essa dor te incomoda tanto assim? O que ela expõe dentro de você? Às vezes, não é o problema em si, mas a sensação de estar sozinho tentando segurá-lo. E mesmo assim, algo dentro de você insiste em continuar avançando. Essa insistência já é um sinal de que Deus ainda não te abandonou. Ele nunca abandona. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmos 35. Talvez hoje você esteja exatamente nessa noite escura, aquela em que o coração aperta, o futuro confunde, o medo pesa. Mas essa noite não é eterna. Ela está moldando sua força, está deixando seu espírito mais firme, mais sensível, mais preparado para o amanhã que você ainda não vê. E quando você tenta entender a razão de passar por tudo isso, talvez venha a dúvida: será que Deus me escuta mesmo? É natural sentir isso. A dor mexe com lugares sensíveis, toca feridas que você tentou esconder por anos. Medo, desânimo, confusão, ansiedade. Parece que tudo se mistura dentro do peito até virar um peso difícil de carregar. E no meio desse turbilhão emocional, você tenta encontrar um sentido, uma resposta simples, algo que te faça entender por que as coisas só parecem travar. Mas e se o que trava não for derrota, e sim proteção? E se Deus estiver te impedindo de entrar em um caminho que iria te ferir ainda mais? A dor, às vezes, é como aquela tempestade que te força a parar, a se recolher, a ouvir aquilo que você tem ignorado. Ela não aparece para destruir, aparece para reorganizar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. E é na angústia que você sente Ele mais perto, mesmo quando sua mente tenta te convencer do contrário. Existe um detalhe que poucas pessoas entendem. A força que você precisa amanhã não nasce nos dias fáceis. Ela é lapidada exatamente quando parece que você está no limite. E talvez você esteja nesse limite agora. Talvez você acorde com o peso da dúvida, viva o dia com o aperto da incerteza e durma tentando negociar com os próprios pensamentos. A dor que você sente revela o quanto você já suportou sem perceber. Você já enfrentou batalhas internas que ninguém viu. Chorou em silêncio, lutou contra expectativas, carregou responsabilidades que começaram leves, mas foram ficando pesadas demais. Isso cansa o corpo, cansa a mente, cansa a alma. Mas é justamente nesse cansaço que Deus te fortalece. Ele não tira o processo, mas caminha dentro dele com você. E talvez a pergunta que você precise fazer hoje não seja: por que isso está acontecendo comigo? Mas o que Deus está querendo me ensinar através disso. Ele não desperdiça dor. Ele transforma dor em direção, lágrima em entendimento, vazio em propósito. E quando você olha ao redor e tudo parece parado, sem movimento, sem sinal de melhora, é natural pensar que chegou ao fim, que nada mais vai mudar, que a vida ficou congelada em um ponto difícil e você foi obrigado a permanecer ali. Mas essa sensação de estagnação, por mais cruel que pareça, muitas vezes é Deus segurando você pelo braço para não te deixar avançar no impulso errado. Ele te guarda inclusive de você mesmo. Você já percebeu quantas vezes tomou decisões precipitadas movido pelo medo? Quantas vezes criou histórias na sua mente que nunca se tornaram reais, mas mesmo assim te consumiram? A dor tem essa mania de exagerar cenários
de criar ilusões, de te convencer de que você está sozinho, mas não está, nunca esteve. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Pode parecer parado, mas Deus está movendo o que você não vê. E às vezes, a sensação não é apenas de dor, é de cansaço emocional. Um cansaço profundo, quase invisível, difícil de explicar. Como se você estivesse sempre tentando ser forte, sempre tentando segurar tudo, sempre tentando não decepcionar ninguém. E no meio disso tudo, você esqueceu de cuidar do seu coração. Esqueceu que até Jesus descansava. Não é fraqueza se sentir frágil. Não é falta de fé ficar cansado. Não é pecado admitir que dói. Deus não te pede para fingir que está tudo bem. Ele te pede para confiar. Confiar mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Confiar quando a mente cria cenários ruins. Confiar quando o medo aperta e a angústia ameaça crescer. Confiar quando parece que ninguém te entende, porque Ele entende. Ele te vê. Ele sabe o que ninguém sabe. E talvez essa seja a força que está nascendo dentro de você. A força de não depender mais das circunstâncias, mas da presença de Deus. E quando a noite emocional chega, ela vem com pensamentos que não pedem permissão. Vem com inseguranças antigas, com memórias que você tentou esquecer, com sentimentos que você achou que já tinha superado. A dor revive o que estava adormecido, mas não para te ferir, para te curar. Deus não expõe o que você esconde porque quer te envergonhar, e sim porque quer te libertar. A cura dói antes de acalmar. É como uma ferida que precisa ser limpa antes de cicatrizar. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Deus está limpando o que te machucou, está tirando o que te enfraquecia, está te preparando para coisas maiores. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Ele está perto agora, mais perto do que você pensa. E quando você tenta explicar o que sente, talvez faltem palavras. Talvez você só diga, eu não sei, só dói. E tudo bem. A dor não precisa ser explicada para ser real. Ela existe, ela pesa, ela cansa. E Deus não ignora essa dor. Ele usa para te amadurecer, para te ensinar a confiar, para te fazer depender menos do que é instável e mais do que é eterno. Ele usa para te mostrar que você não controla tudo, mas também não precisa, porque Ele está no controle. E quando você entende isso, mesmo sem enxergar o futuro, alguma coisa dentro de você começa a respirar diferente. Começa a aceitar que existe propósito no que parece caótico. Começa a perceber que, mesmo fraquejando, você está sendo fortalecido. A força não aparece de repente. Ela cresce aos poucos, em silêncio, no meio das lágrimas, no fundo das noites mais difíceis. E às vezes o que mais dói não é nem a luta em si, mas o tempo que ela está levando. Você olha para outros e pensa que eles avançam enquanto você permanece no mesmo lugar. Parece injusto, parece pesado, parece que Deus esqueceu de te mover. Mas Ele não esqueceu. Ele só sabe o momento certo. Ele sabe onde precisa trabalhar antes de te levar adiante. Talvez Ele esteja moldando sua visão, retirando medos, tratando inseguranças, curando expectativas quebradas. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar antes de te entregar o que você pediu. Porque promessa entregue antes da maturidade vira peso. E Deus não entrega pesos, Ele entrega propósito. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Ele começou algo dentro de você e essa dor faz parte da construção. E quando o medo aparece, ele vem sutil, silencioso, tentando te convencer de que você não vai conseguir. Tenta fazer você acreditar que não é capaz, que não é suficiente, que não é forte. Mas medo nenhum é mais forte que a verdade de Deus sobre você.
A verdade diz que você é amado, você é guardado, você é acompanhado. A verdade diz que Deus te sustenta. A verdade diz que você não está sozinho. O medo cria histórias, Deus cria caminhos. O medo te paralisa, Deus te direciona. O medo te enfraquece, Deus te fortalece. E quando você escolhe acreditar na voz certa, a dor perde poder. Talvez não desapareça imediatamente, mas perde domínio sobre seu coração. E esse é o primeiro passo da força que está sendo formada dentro de você. E sabe aquele momento em que você pensa que não consegue mais, que a mente está exausta, que o coração está cansado, que o corpo não quer continuar? Esses momentos são portas. Portas para um novo entendimento, portas para uma nova dependência, portas para enxergar Deus de um jeito que você nunca viu antes, porque é no limite que Ele revela que você nunca esteve só. É no fundo que Ele mostra que ainda existe saída. É no silêncio que Ele fala mais alto. É no desespero que Ele segura sua mão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Ele está com você agora. Mesmo quando tudo parece dizer o contrário, e quando você tenta imaginar o futuro e só enxerga neblina, isso não significa fracasso, significa dependência. Deus te impede de ver tudo, porque quer que você caminhe um passo de cada vez. Você não precisa enxergar o final, só precisa confiar no próximo movimento. O amanhã que te assusta já está nas mãos dele. E ele não erra caminhos, não erra horários, não erra direções. O que você chama de atraso, Deus chama de preparo. O que você chama de silêncio, Deus chama de construção. O que você chama de dor, Deus chama de fortalecimento. A força que você vai precisar amanhã está sendo formada hoje, exatamente agora, no meio dessa luta. E quando você pensa no que perdeu, no que não deu certo, no que foi embora, talvez sinta um vazio que parece impossível de preencher. Mas Deus nunca permite uma perda sem propósito. Ele sabe quando algo não te pertence mais. Ele sabe quando um ciclo precisa fechar. Ele sabe quando você está segurando coisas que já te machucam. E mesmo quando você insiste, Ele te protege. Protege tirando, protege afastando, protege encerrando. Não é por maldade, é por amor. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. E quando a dor apertar por causa das perdas, lembre-se, Deus não tira algo sem preparar algo melhor. Ele não fecha porta sem abrir direção. Ele não permite ruptura sem preparar cura. A dor anuncia que algo novo está chegando. E quando tudo fica pesado demais, talvez você tente se afastar, se calar, se isolar. Mas Deus te chama para perto. Ele te convida para descansar nele. Não para entender tudo, mas para confiar nele no meio de tudo. A força que ele está construindo em você não é apenas emocional, é espiritual. É a força que te faz acreditar quando nada faz sentido. É a força que te mantém de pé quando tudo tenta te derrubar. É a força que te faz continuar quando o caminho parece impossível. Você não está falhando por sentir dor, você está sendo moldado por ela. E essa moldagem vai te preparar para coisas que hoje você não teria estrutura para viver. E quando você tenta falar com Deus, mas as palavras não saem, não significa que Ele não está te ouvindo. Às vezes, o silêncio da oração é mais profundo do que qualquer frase. Deus entende lágrimas como quem traduz sentimentos secretos. Ele entende suspiros como quem lê cartas invisíveis. Ele entende até o que você não sabe nomear. Talvez hoje você só consiga dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer. E isso já é uma oração inteira. Porque oração não é sobre apresentação bonita, nem sobre saber explicar tudo. É sobre entregar aquilo que você está carregando sem força. E Deus recebe. Ele não rejeita suas orações cansadas, não se afasta quando seu coração está frágil, não exige perfeição emocional de você, ele só pede entrega.
Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Essa dor que você sente talvez seja justamente o ponto onde Deus está pedindo: filho, deixa eu cuidar disso. Sozinho você não precisa. E quando você começa, mesmo tremendo, a soltar aquilo que te sufoca, você começa também a perceber que existe um alívio que não vem do mundo, vem dele. E quando você acorda pela manhã com aquela sensação estranha de peso no peito, como se algo tivesse ficado pendurado na alma, saiba que Deus conhece esse estado da sua mente. Aquela angústia que aperta de repente, aquele medo que chega sem motivo, aquela dúvida que insiste em perguntar: e se der errado? Tudo isso é observado por um Deus que não te julga por sentir. Ele te compreende. Ele sabe o tamanho do seu quase, o peso do seu por pouco, a fragilidade do seu estou tentando. Ele vê cada esforço que ninguém valoriza. Vê cada passo que você deu mesmo cansado. Vê cada vez que você sorriu para não preocupar alguém. Ele sabe que por trás da sua força existe alguém que às vezes só queria um abraço que dissesse: eu estou aqui. E ele está. Sempre esteve. Mesmo quando você questionou, mesmo quando você duvidou, mesmo quando você se sentiu pequeno demais. A dor que te acompanha hoje pode parecer injusta, pesada, cruel, mas ela está revelando um Deus que nunca se mostrou tão presente. É nesse deserto emocional que ele vai te provar que a força que você acha que perdeu, na verdade, está sendo renovada. E quando você olha para trás e percebe o quanto já enfrentou, talvez nem consiga entender como conseguiu passar por coisas que, na época, pareciam impossíveis. Você já superou noites difíceis, já venceu pensamentos pesados, já se levantou de quedas que te feriram fundo. Mas agora, no presente, parece mais difícil. A dor de hoje parece mais profunda. O medo parece mais real. A dúvida parece mais forte. E talvez você se pergunte: por que eu de novo? Mas a verdade é que cada fase da sua vida exige um tipo de força diferente. A força que resolveu problemas antigos não é a mesma que você precisa agora. Por isso dói. Por isso parece pesado. Deus está construindo dentro de você uma força que não quebra, uma fé que não desiste, uma maturidade que não se abala facilmente. Ele não te coloca em processos repetidos, ele te coloca em níveis diferentes. Cada situação que você vive hoje não é um castigo, é um treinamento. É Deus te preparando para carregar algo maior, algo mais profundo, algo que vai exigir um coração mais curado e uma mente mais firme. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não é força sua, é força nele. E é essa força que está crescendo dentro de você agora, mesmo que você não perceba. E quando você tenta organizar seus pensamentos, às vezes parece que tudo se embaralha ainda mais, como fios de um fone de ouvido que você deixou no bolso por alguns minutos. E quando tira, está completamente impossível de entender onde começa e onde termina. A mente é assim. Às vezes, em vez de ajudar, ela cria nós. E esses nós emocionais fazem você se sentir perdido, como se estivesse tentando caminhar em um nevoeiro onde nada é totalmente claro, mas tudo é muito sentido. A dor que você sente hoje não é apenas um peso, é um pedido de atenção, como uma luz amarela que pisca dentro da alma dizendo: ei, algo aqui precisa ser visto. E Deus, com a paciência de quem sabe exatamente onde cada detalhe se encaixa, vai desfazendo esses nós um por um, mesmo quando você acha que está tudo bagunçado demais. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. E quando você pensa que chegou ao fim, é exatamente aí que Deus começa. Ele faz do seu ponto final o começo dele. Ele pega os pedaços que você acha inúteis e transforma em algo que você jamais imaginaria.
Ele pega as lágrimas e rega novas sementes. Ele pega o seu medo e transforma em direção. Ele pega a sua fraqueza e transforma em força. Nada em Deus termina na dor. Tudo começa nela. A dor é o solo onde Ele planta novos propósitos. É o lugar onde Ele molda novos caminhos. É a sala onde Ele prepara novos capítulos. O que você vive hoje não é o fim. É só o rascunho de algo muito maior que Ele ainda vai escrever. Agora, antes de continuar, eu quero te fazer um convite simples, porém profundo. Se você sente que essa mensagem falou com você, se tocou em alguma área sensível da sua alma, então permita que Deus te alcance agora. Não importa onde você está, Ele está aí também. Então, se você puder, feche seus olhos por um instante e deixe apenas o seu coração ouvir o que Deus vai derramar sobre você nesta oração. Senhor, meu Deus, neste momento eu coloco a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Tu conheces a dor que ela carrega, o peso que ela não consegue mais sustentar, as batalhas silenciosas que ninguém vê, mas que o Senhor conhece profundamente. Pai, entra agora nos lugares que ela não consegue alcançar sozinha. Toca na mente dela, trazendo clareza onde existe confusão. Toca no coração dela, trazendo cura onde existe ferida. Toca na alma dela, trazendo descanso onde existe cansaço. Senhor, fortalece essa vida. Derrama sobre ela uma paz que o mundo não pode dar. Remove todo medo que paralisa, toda angústia que sufoca, toda dúvida que rouba a fé. Renova suas forças como a águia. Levanta o espírito dela, sustenta seus passos e cobre-a com tua presença. Que o teu Espírito Santo seja agora como um bálsamo suave, acalmando a tempestade de dentro para fora. Que ela sinta que não está sozinha, que o Senhor está guerreando por ela. Em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre essa vida. Amém. Se você recebe essa oração na sua vida, escreva aqui nos comentários: eu recebo essa oração. Isso não é apenas uma frase, é um ato de fé. É você dizendo para Deus: eu creio. E agora, antes de seguir para o próximo vídeo, eu te convido a compartilhar essa mensagem com alguém que também precisa. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue aqui, porque Deus ainda tem muito para falar com você.